A gente vive dizendo que rir é o melhor remédio. Mas será que no trabalho ele está curando ou apenas escondendo a dor? Tem meme para tudo, né? Chefe tóxico, burnout, reunião que podia ser e-mail. Tá tudo bem rir. Só não pode nos anestesiar a tal ponto de acharmos normal coisas que não deveriam ser. Hoje a gente vai falar sobre humor no ambiente de trabalho. Quando ele alivia, quando ele aproxima, quando ele serve para camuflar aquilo que ninguém quer enfrentar. Mais do que fazer rir, o humor corporativo pode ser uma lente importantíssima para falar sobre cultura, poder, comunicação, performance e afeto nas empresas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Este é o Entre Linhas S.A. e eu sou a Gabi Teco, sua host de hoje. E a pergunta que nos guia é: humor no trabalho, alívio ou alerta? Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Entre Linhas S.A. Eu estou aqui para um episódio que promete ser no mínimo engraçado. Ou não, vamos ver como é que a gente conduz as coisas. Mas não estou sozinha, como você já sabe. Tenho aqui comigo, na minha frente, Pedro Prochnow. Como você chega hoje, Pedro Prochnow? Eu chego com frio e comi bobolitos antes de vir para a gravação do episódio de Palhacitos, hoje. é isso? Que é bobolitos? É, palhacitos. Ah, tá. É piada. Era pra ser engraçado? Cara, eu juro por Deus que eu não entendi. Escolhe um dedo. Vai ser difícil hoje. E você, André? Eu chego bem humorado. Geralmente eu chego bem humorado. Depois meu humor ele se deteriora, né? No decorrer do episódio, mas eu chego bem humorado. Quanto mais tempo você passa do meu lado, mais ele deteriora. É Exato. Isso? Entendi. Olha só. Esse feedback. A gente tá brincando aqui, mas esse episódio é sério, tá? Não pensa que vai ser só palhaçada aqui, não. Esculhambação. Esculhambação, porque a gente escolheu esse tema de forma que a gente acredita que ele tem muitos significados para além do óbvio que é. A gente dá um pouco de risada, porque ninguém é de ferro, certamente. Agora, eu queria começar com uma pergunta bem levinha, assim, ó. Lá vem, cara. A Gabi Eu vou ali rapidinho. Agora que eu lembro quando a Gabi é roxa, eu saio com dor de cabeça. Eu juro que é levinha. Eu quero saber como é que é o senso de humor de vocês. Assim, de 1 a 5, sendo 0, não rio de nada, e 5, rio até quando não devo. Qual que é o seu senso de humor, Dé, de 1 a 5? O meu é 4. O senso de humor é 4. E... Eu tenho um riso fácil e com coisas bem banais e geralmente triviais da rotina do dia a dia. Geralmente eu sou o cara que ri do que ninguém ri e não rio daquilo que todo mundo ri, sabe? Então eu sou um humor difícil, mas é fácil. Foi difícil essa, hein? Foi difícil, mas 4. Eu diria que o meu é 3, porque 3? eu tenho pessoas próximas a mim que têm riso muito fácil, que riem de qualquer coisa, aquelas piadas idiotas, assim, aqueles trocadilhos muito besta. Adoro. E eu leio aquilo e falo assim, cara, não é possível que alguém ri disso daqui. Então eu tô, baseado nisso, eu tô me colocando no nível 3. 3, eu achei que você foi otimista. Achei alto. Pelo que a gente te conhece. Não, assim, na média, 2,5 acho que é adequado. Tá entre A gente não deixou nem ele se dar. Caraca, eu tô mais esse feedback já. 2 minutos de episódio, eu já tomei 2 feedbacks. Né? Mas é um feedback com humor, então ele é mais tranquilo. Brincadeira, gente. Não foi isso que eu quis dizer. Exato. Olha, o meu é 5, tá? Eu rio de qualquer coisa, eu rio quando não pode rir, eu rio na hora errada, eu rio de nervoso. É uma coisa que tá muito envolvida na minha personalidade. E eu acho que também tem um pouco de família também, porque minha família é muito engraçada e todo mundo se zoa. Meu pai é o tio do pavê, que conta piada de português. A minha mãe faz coisas engraçadíssimas, então... eu comecei por aí, mas é o quê? Para dar o tempo Justo. do quê? O que você vai fazer agora? Contar uma piada? Não. Não, vou convidar você, que ainda não nos segue, Entre Linhas _SA, no nosso Instagram e no nosso TikTok, que deu uma voo de cruzeiro. Guinada, um crescimento vertiginoso, recordes de audiência no nosso TikTok. Para você seguir a gente, ficar conectado com tudo que está acontecendo. A gente está começando a explorar agora algumas coisas fora do só os cortes. Então, lá é o lugar ideal para você encontrar aquele corte maravilhoso que você vai mandar de feedback velado pro seu coleguinha ou então compartilhar com alguém para vocês rirem de uma situação que pode ser engraçada só para alguns dentro da empresa, mas que é importante fazer também.
_SA. E no LinkedIn tem a nossa company page, Entre Linhas SA, você lá encontra também. A company page cresceu muito, cara. Gente, a gente tá. E quando a gente posta lá, as pessoas já começaram a interagir. Então... Porque tá começando ali, já tá começando a criar um movimento. uma pessoa me contar que é tudo sobre consistência e longo prazo. Você já fez figurinhas pra brincar sobre a consistência dessa pessoa? Já. Já jogou no grupo do WhatsApp desse trio? Já. Ah, tá bom. Figurinha é um elemento importante, vou anotar aqui. Figurinha de WhatsApp é um elemento importante da comédia do mundo corporativo. Agora, eu quero saber de vocês. Lá vem. Qual é a avaliação de vocês sobre humor no mundo corporativo, de forma geral? Nem tô dando uma pergunta específica ainda, assim. Se vocês precisassem falar um TED Talk de 15 minutos, por onde vocês começariam? Por onde você começaria a discorrer sobre humor no mundo corporativo? Sou biólogo, né, Gabi? Assim, apesar de estar longe da bancada, da pipeta e do jaleco há 2 décadas, sou um biólogo meio michuruca, mas até, cara, recentemente eu tinha muita crise de identidade quando eu ia preencher aqueles formulários. Profissão. O que eu sou? Sou administrador? Né? Hoje eu ponho biólogo porque eu penso como biólogo, né? E aí, cara, quando você pega o humor nas espécies sociais, olha que gozado isso. Quando que ele surgiu? Quando? Ele surge... Tipo, você conhece, sei lá, peixe beta com humor? Não. Não, né? Assim, que não. Nunca vi ele fazendo nenhuma graça. Então, exato. Não, mas... peixe palhaço, talvez. Vai ser difícil, hein, Pedro? Vai ser difícil hoje. Desculpa. Me desculpa. Eu não sei onde eu tava com a cabeça quando eu juntei esses dois. Não, e você sabe que eu fui contra esse tema. E aí vocês vêm agora me culpar. Tô brincando. Mas em espécies sociais, o humor surgiu quando a gente começou a viver em mais números de indivíduos no mesmo grupo. Como que chama aquele fatídico número que você trouxe a última vez? Número de Dunbar? Do Dumbledore, a gente até brincou. De Dumbledore. 150 mais ou 150. Menos, por aí. Quando os conjuntos de Homo sapiens, seres humanos, começaram a extrapolar o número de 150, alguns biólogos evolucionistas trazem que é quando o humor surgiu. Porque ele começou a surgir como uma resposta adaptativa para algumas questões. Uma delas era coesão de grupo e... Sabe quando você tá assistindo... Cara, eu adoro, sério, pra mim é muito incrível, porque eu não tinha a mais puta noção de que esse negócio tinha surgido assim. E aí vem este arcabouço biológico... Não, mas olha só que legal. Nos entregar... Cara, é muito genial, é verdade, assim, eu invejo muito a sua capacidade de conseguir fazer isso. Uma resposta... coesão de grupo. Uma delas. Você sabe quando você assiste, sei lá, o Animal Planet, eu ia falar isso, History Channel, e aí, cara, você vê o macaquinho, né, pegando o bichinho no outro, penteando, né, assim, o pelo... Aquilo chama grooming. Isso. Aquele negócio é um mecanismo de coesão social. Só que qual que é o ponto do grooming? Né? Que é literalmente acariciar, cuidar e tudo mais. Ele é 1 para 1. E aí, quando os grupos... Ele é uma geração de intimidade, não intimidade amorosa, mas uma Exato, conexão... de bonding, né? Assim, no sentido... E aí, o hormônio por trás, que é o mecanismo que é o tal da ocitocina, assim por diante. Mas qual que é o grande ponto do grooming? Ele é 1 para 1. Depende de um fazer o grooming no outro e assim por diante. Quando os grupos começaram a ficar maiores, o grooming não foi mais... Isso, de novo, teoria evolucionista do porquê que o humor surgiu. O grooming não foi mais suficiente. E aí, o humor surgiu como uma ferramenta para substituir o grooming one to many, 1 para vários, né? Então, assim, coesão social é uma explicação. A outra explicação é cauda do pavão. É uma evidência... Cauda do pavão? Só pra o que significa cauda do pavão na metáfora zoada que eu fiz agora? Significa demonstração de vitalidade... Tal, para sucesso reprodutivo futuro. Eu não consegui chegar nesse ponto sozinho. Não, cara, mas olha só, obrigado por explicar. Porque o humor... Quem geralmente apresenta humor? Ou quando que o humor surge? Eu tava pensando muito sobre isso, cara. O humor surge quando 2 ideias potencialmente antagônicas, elas coexistem. Do tipo, não é possível que nesse ambiente corporativo tá acontecendo isso. É um dilema, um paradoxo, um negócio quase contraintuitivo. E aí que o humor acende, né? Então, mas para você segurar 2 ideias tão antagônicas no cérebro, o Einstein já falou isso. Sinal de inteligência é conseguir segurar 2 ideias antagônicas ao mesmo tempo. Então, o humor ele também sinaliza inteligência, enfim, capacidade cognitiva e assim por diante. E um outro mecanismo que esse eu não conhecia e fui estudar também, fui ler rapidamente, o humor serve para expor alguns desafios daquele grupo sem desafiar a hierarquia.
Então, eu tava lendo um artigo, que eu não terminei ele porque era muito longo, mas tinha um takeaway lá que era o seguinte. Sociedades / grupos, né, de seres humanos que na história lidavam melhor que o humor, e aí eles trouxeram os gregos, nesse exemplo desse artigo, eles tiveram passagens de poder menos violentas. Olha que interessante isso, cara. Grupos que toleram humor? Grupos ou indivíduos? Grupos sociais onde o humor é um mecanismo usado de maneira saudável, tiveram transições de poder menos violentas. De maneira saudável. Saudável, Mas daí o que significa um humor de maneira saudável? Porque esse pra mim é o X da questão aqui, porque eu tomei nota de duas coisas. E pra mim o humor corporativo, ele ou é tido para dar feedback velado, ou é fazer piadinha pra exacerbar alguma coisa relevante que tá acontecendo e falar tipo, não, tô zoando. Tipo, você estica a corda, vê até onde vai, e daí você fala que não era aquilo. E é encontrar limite em alguns pontos, na Sem minha dúvidas, concepção. sem dúvidas é. Mas, cara, assim, esse pra mim é a grande questão, né? Porque tudo é contextual. Então, uma piada num lugar, ela é adequada. Uma piada no outro lugar, ela não é adequada. E eu tava também lendo uns estudos sobre, né, assim, ainda o humor como uma ferramenta positiva, né? Porque, cara, o humor é o que nos faz humanos também, de uma certa maneira, né? Eu parei a pensar, né? Porra, que espécie tem ou expressa humor? Cara, que a gente conhece, talvez, sei lá, um cachorrinho, mas não sei se aquilo é humor, né? Um golfinho, mas não sei se aquilo é humor que a gente tá falando de piada, de entender, enfim. E um suricato? Um suricato é bem humorado. Eu acho que eles fazem umas piadas ali. Não, e tem uns filmes, e tem uns filmes lá que eles são bem humorados mesmo. Né? Próquimo, você não assiste os filmes da Disney? O suricato é sempre o respiro cômico dos filmes. Filme? Faz de desenho, conta. né? Então, mas é inspirado em alguma coisa. Alguma coisa ali na alma do suricato tem Sem que dúvidas. Tem uma coisa na persona do suricato que... Você não entende os artistas, Próquimo. Esse é o problema. A resposta do meu Olha 3 só, eu já entendi que tem que vai ser lá. Eu quero 1,5. voltar nesse ponto aí que você falou de serve quando a gente está em grupo, o humor serve muitas vezes para desafiar, para expor alguma coisa sem desafiar a hierarquia. Ou a estrutura de poder, né? O que é interessante, porque a figura na arte do bobo da corte bom ponto. era justamente isso, né? Ele verdade. era o único que podia fazer piada sobre o rei. É verdade, é um excelente ponto. Então, a gente sabe que nas empresas tem algumas figuras que são um pouco bobo da corte. Pouco? Não, são... Mas que são figuras muito importantes. E que normalmente estão diretamente conectadas às figuras de poder. Sim. Gente, não é à toa, assim, os arquétipos, eles existem por uma razão, assim, porque a condição humana, independente se é 2025 ou anos zero, eles são atemporais. E você achou que esse seria um episódio bobo, né? A gente começou o quê? Com um banho de loja sobre biologia e da onde vem as coisas todas. Mas eu quero saber de você. E isso que ele nem gostou do episódio, do tema do episódio, ele falou que nem ia se preparar. Ele já chega aqui, episódio. não, porque... é meu jogo. Não, eu jogo a expectativa lá embaixo e over-deliver, entendeu? Esse sempre foi meu jogo. Entendi, Tô brincando. Mas vai lá, Pedro Próquimo. Quando eu falo humor no trabalho... além dessa parte bem mal-humorada que você já trouxe, o que mais você pensa? Eu penso nessas dinâmicas que, para mim, são fundamentais, porque eu acho que o humor, ele é o elemento, para mim, com o maior número de entrelinhas possíveis. Total, de verdade. verdade. E por isso eu tava super empolgado com este episódio. E a gente tinha N ideias de como a gente ia desenrolar esse tema. Mas para mim é um dos temas com o maior número de entrelinhas, porque vão depender da relação entre indivíduos, pequenos grupos, ou seja, departamentos, diretorias e a empresa inteira. E isso muda de acordo com cada um desses níveis. E especialmente quando as pessoas desses subgrupos começam a se relacionar entre si. Tem departamentos ou equipes que toleram mais uma coisa e outros que toleram menos. Para mim, o humor dentro da empresa, para mim, as coisas que mais se destacam no humor dentro da empresa são justamente este humor como forma de feedback velado. Para mim, é muito escancarado o quanto a gente usa esse elemento para transmitir alguma coisa, que é quase o que o André acabou de dizer, que eu uso o humor para tentar... E o humor, em última instância, é isso. Ele tenta tornar de forma mais leve ou engraçada, mas os grandes humoristas falam que, ao tratar um tema dessa forma, o grande objetivo é que este humor fomente ali uma reflexão sobre aquele tema. Que a mensagem seja entregue, né? Porque a depender do assunto, se é muito duro, a pessoa já entra na defensiva. Mas se você consegue uma via
diferente, como é a via do humor, a pessoa... Não, e até... Mas precisa haver o aprofundamento ou a reflexão sobre aquilo. Porque se eu paro na piada, rio e não desço na interpretação do que aquilo quer dizer, aí acho que perdeu a essência. Aí a gente volta para esse ambiente de superficialidade que a gente está. Não, e acho que tudo volta para o contexto, né? Porque assim, pegando um caso extremo, que é, sei lá, uma condição de stand-up, naquele contexto é esperado que alguns assuntos, até muitas vezes politicamente incorretos, vão ser tratados. E que aquele ambiente, teoricamente, tolera isso. E porque são as dualidades, as tensões, os dilemas, os paradoxos que a gente vive no dia a dia, né? Sim. E quando muda de contexto, vai para um mundo corporativo, cara, o contexto é muito diferente. Ele aceita algum tipo de posicionamento e não aceita outros, né? Então, acho que esse também é um certo cuidado. E agora, cara, na discussão, né? Então, eu fui refletir sobre esse nosso tema em dois caminhos. Quando que o humor, de fato, ele é construtivo e quando que ele pode ser deletério, né? E na frente do construtivo ainda, eu estava lendo um outro artigo de um pesquisador que ele foi estudar dois contextos muito, muito antagônicos e muito polarizados, que era, cara, no estudo, trazendo um ambiente de telemarketing como um ambiente tedioso, repetitivo, tarefas mecanizadas e assim por diante. E aí ele identificou que nesses cenários o humor era utilizado para justamente lidar com o tédio. Então, que é um apelido até um limite saudável das pessoas, de brincadeira, de não sei o que e tal. Então, assim, em ambientes muito tediosos, o humor ele pode ser uma ferramenta benéfica para aquele grupo cope lidar com aquela situação de tédio. Mas, para mim, isso é um elemento fundamental, porque, usualmente, quando o humor aparece em determinado tema, todo mundo vai tentar encaixar ele dessa forma, que é, não, isso aqui é só pra gente dar risada de alguma coisa que está acontecendo. Agora, quando a gente começa a quebrar nas conversas do cafezinho ou em grupos menores, aquela piada, muitas vezes, ela tem todo um contexto oculto que não é posto para fora, que volta para a profundidade da análise da piada. E que daí eu não sei como é que a gente vai conectar, eu já estou um pouco perdido aqui nessa história, mas para mim faz sentido. Com Grécia Antiga lá, que era, sabiam lidar melhor com essa história, que no fim do dia, o humor é uma forma, do que a gente falou até agora, de escancarar algo. Quer seja algo que está indo para um lado errado ou algo que simplesmente vai divertir e entreter. Mas onde é que essa linha se traça? E quem que deveria, dentro da firma, olhar e aprofundar ou identificar quando um humor tem um fundo de verdade muito forte? Você sabe que essa é a pergunta que os humoristas mais odeiam, né? Qual que é o limite do humor? Total. Eles odeiam porque, assim, acho que o limite minimamente é o da lei, né? Porque vamos começar com não confundir as coisas, isso já estaria contento. Mas é muito difícil porque o humor, ele parte do princípio que a gente também assume risco, né? Quando você vai fazer uma piadinha num contexto que em algum momento já funcionou, às vezes num outro grupo não funciona e você fica numa enrascada, assim. Mas eu queria voltar a uma questão, avançar, na verdade, e perguntar na experiência de vocês, se vocês já riram de coisas que depois vocês descobriram que não tinha a menor graça. No contexto corporativo. Sem dúvida. Eu quero exemplos. Com certeza. Eu quero esqueletos sendo tirados do armário. Cara, assim, e aí indo pro lado... Então, o humor tem o seu lado positivo, de conexão, de exacerbar, enfim, algumas coisas que não estão legais sem desafiar a estrutura. Essa é a parte boa. A parte deletéria é justamente essa, que é quando o humor é utilizado como estruturas de poder, assim, né? Manutenção de alguns status quo. Então, um exemplo muito bobo, né? Cara, e assim, e o humor é diferente e depende de quem que faz aquela piadinha, né? Que eu falo assim, cara, você não vai rir da piada do seu chefe. Exato. Você não vai rir da piada do presidente da sua empresa. Eu lembro até hoje. Eu vou te dar um exemplo. Eu ia só fazer uma conexão, porque você já deu essa resposta quando você estava explicando. Você disse da cauda do pavão, você disse que o humor muitas vezes serve como uma demonstração de inteligência. Então, quando a liderança
assume esse papel de o piadista da turma, tem um pouco disso, né? Estou me mostrando aqui porque eu sou o cara engraçadão. E aí causa na equipe, quando é um lugar que não tem segurança psicológica, esse efeito que é do tipo, a gente tem que rir da piada sem graça do chefe, porque senão ele vai achar que ele é burro, embora ele seja burro. Eu lembro exato. Eu lembro até hoje, cara. Eu amava Friends. Vocês assistiam Friends, cara? Sim. Não. Aí tinha aquele episódio do Chandler que ele tem um chefe que ele tinha que rir por causa que o chefe era muito babaca. E ele chegava em casa com dor no maxilar, cara, era muito engraçado. Mas, cara, assim, o Pedro talvez reconheça esse cenário, cara. Eu trabalhei numa empresa, cara, que a gente costumava fazer, como toda empresa grande, né? Fazer cenário de planejamento estratégico. E aí, assim, a pessoa tá chegando atrasada. Vamos falar que o fulano tal morreu. E todo mundo vai fazer 1 minuto de silêncio quando ela entrar pra ver como que ela vai reagir. Mas faziam isso sério? Tipo, era um ritual? Não, assim, mas o ponto é, eu olhava pra... Juro por Deus, eu tô me expondo aqui. Eu olhava pra aquilo, eu falava assim, cara, não é possível que as pessoas inteligentes estão sendo coniventes com um negócio tão completamente fora de contexto. E depois, aê, brincadeira, que legal! Mas, cara, daí eu acho que descamba pra um outro lugar que não é humor. É quase que um shaming na pessoa que tava atrasada. Não, então, mas... É uma idiotice. Não, mas eu não consigo também encapsular como humor, porque eu não acho isso a menor graça e acho que é fora de contexto total. E pra figura de liderança é... Grotesco. Grotesco, total. Mas... Pra essa pessoa era um mecanismo de humor. Você nunca viveu essa situação. Você nunca viveu, Pedro Proc? Naquele evento em 1932 que a gente teve. Mas não é bizarro isso, cara? Não, como é que pode tolerar um negócio desse, né? Eu acho que a gente ri... Peraí, só pra finalizar. Eu acho que a gente ri quando a gente percebe que, caramba, cara, talvez eu tenha... E é duro fazer esse cálculo, né? Ele não é racional, mas, puta, eu tenho mais a perder do que ganhar se eu não rir, sabe? Cara, e é foda, cara, chegar nesse ponto. Eu concordo com você, mas eu acho que ele também, essa situação demonstra, às vezes, ou deixa claro quais são as tribos que existem dentro de uma organização. É verdade. A tribo que faz a piada e ri e que se diverte sozinho, e as pessoas que estão orbitando aquilo, que tentam... Eu acho que esse lance da piada interna, porque isso é uma forma de exercer poder também, em última instância. A gente tem uma piada que a gente ri, a gente faz, ó lá, ha, né? Sei lá, em alguma coisa, e quem tá em volta não consegue entender, e a gente se diverte. E esse é um ponto legal. É uma forma de criar grupos... e definir quem que faz parte da panelinha que controla as coisas e quem não. Cara, olha só, isso que você tá falando pra mim é um takeaway muito importante, que não é sobre o ponto, a piada, ou enfim, se vai rir ou não. O ponto é quem está rindo daquilo. Quem está rindo com você. E aquilo vai evidenciar muitas estruturas de poder que você está trazendo. Todo mundo, o bobo da corte, é o único cara que pode fazer piada do rei. Agora, quando o rei faz piada, por pior que seja... Todos os súditos dão risada também. É um bom ponto. Analisem aí, gente, na empresa de vocês, como é que é a dinâmica do humor. Todo mundo pode fazer piada. Todo mundo tem que rir ou não. Tem os grupinhos específicos. Acho que essa é uma boa forma da gente analisar essa isso questão. Vai definir esses grupos, né? Porque você tem um grupo da liderança que às vezes faz isso para se diferenciar do grupo de baixo, mas na galera de baixo você tem o inverso acontecendo também. Os orelha seca fazendo isso. E por isso que eu acho que o humor dentro da empresa ele precisa ser olhado com tanto cuidado. Porque chega em determinado nível que isso começa a ter um elevado índice de toxicidade ali nessas relações de lideranças e liderados. E isso, para descambar, é gigante. E todo mundo vai cair no... Não, era brincadeira. Mas deixa eu te dar uma informação legal, já que você falou de liderança, porque eu estava assistindo alguns materiais, e aí tem 2 professoras de Stanford, que eu não vou citar o nome delas aqui, porque eu não anotei. Mas depois a gente coloca aqui na nossa descrição. Que elas têm um TED Talk falando sobre isso, elas ensinam humor em Stanford. E aí elas até brincam, falam que o crédito é igual ao de contabilidade. Então, vale também. E elas disseram o seguinte, da pesquisa que elas trouxeram no TED, que líderes com bom senso de humor são vistos 27% como mais motivadores. Olha só, que interessante. Como é que a gente conecta isso, biólogo? Para mim, a gente conecta com aquilo... Bom, tem então essas lentes evolutivas, né, para trazer a vitalidade do líder e tudo mais, mas volta num ponto que a gente discutiu no cenário de comunicação, que o Pedro foi o host, que eu trouxe do mecanismo dos créditos idiosincráticos.
O líder, ele tem uma licença poética para ser bem-humorado também. E se é que aquilo é bom humor, né? Porque, olha só... E até pra errar mais ou fazer as piadas mais idiotas. E a pessoa que tá ouvindo, que é uma ouvinte do Entre Linhas, eu não vou expor seu nome, mas você sabe que essa história é tua, porque foi animal que você me contou. Essa é uma pessoa incrível, uma puta de uma comunicadora, inteligentíssima, bem-humorada e tudo obrigada, mais. André. Ai, gente! E o nome dela é Gabi Terra. Tô brincando. Cara, uma pessoa incrível que eu trabalhei junto, eu tive a honra de trabalhar junto. E aí essa pessoa, ela fez por iniciativa própria, para fazer um onboarding de novos colaboradores na empresa, fez uma série, enfim, de episódios explicando a área, não sei o que e tal, e fez aquilo de uma maneira muito fã. Porque, cara, aquilo era, desde o estagiário até os diretores estavam entrando na companhia para entender um pouco da realidade da área. Puta iniciativa legal, um puta vídeo leve, bacana e tudo mais. Sabe o que isso gerou para avaliadores assim, alguns, né? Mas essa pessoa, ela não é profissional, olha só como que ela gravou os vídeos. Então, assim, se fosse o líder da área gravando daquele jeito, talvez a interpretação seria: que puta iniciativa. Que inovador. Que vulnerável. Que vulnerável. Olha lá, baixou a guarda total. Agora, como era o analista, falou assim: puta, olha lá, claramente não tem pensamento estratégico, claramente não veste a camisa. Então, assim, pra mim, aquele mecanismo dos créditos idiosincráticos e que, cara, entenda o contexto que você tá e que não é porque o presidente da empresa fez uma piada, que se você fizer a mesma piada para aquele mesmo público, o efeito vai ser o mesmo. Não é. Não é e não pode. E isso, pra mim, no fim do dia, é triste. Porque a gente volta pro lance engessado e hierárquico, que nós temos que, às vezes, rir de piada ridícula. E eu já dei E ser risada, conivente. E ser conivente com aquilo, e eu já dei risada de querer chorar na realidade, né? Conta. Cara, e olhar do lado e falar assim: puta que pariu, o que foi isso? Que vergonha. Não, assim, ó, cara, eu já não lembro das piadas porque eu deleto, eu não ponho isso na cabeça porque, assim, mas claramente passei Deixa eu contar, então, uma. Pode. Que, assim, não é piada, não é... Assim, eu era mais jovem, eu só não soube lidar com a situação. Total. E aí, quando eu já expliquei aqui, meu riso é frouxo, aí eu ri. Aquele riso que você fala. Uma vez eu fui com um executivo de vendas até Vitória, porque a gente estava negociando um contrato importante. E aí chegou lá, era um executivo do segmento de construtora, que é um segmento bastante tradicional, bem monopolizado por figuras do sexo masculino. Total. E aí a gente entrou na sala, eu sentei, aí o cara chegou, ele falou assim pro executivo de vendas que estava comigo, foi: pô, fulano, agora sim você me trouxe um bom motivo para a gente fechar esse contrato. Uma moça dessa, aí começou a rasgar elogios para as minhas aparências físicas, né? Eu era loira, era outro tempo, gente. E aí eu fiquei assim, ó. Eu era a diretora da empresa. Eu era tipo. Eu tava numa posição hierárquica, inclusive maior do que a do executivo de vendas. Eu poderia ter me posicionado e tal, mas eu fiquei assim, ó. Eu não sabia o que fazer. Aí o que eu fiz? Tá aqui, assina logo essa merda pra eu ir embora antes que eu me arrependa. Gente, isso acontece no ambiente de trabalho com uma certa frequência. Hoje em dia, a minha postura teria sido diferente. Eu certamente ia ficar séria e ia falar: não entendi, moço. Mas aquilo, você nem entendeu o que estava acontecendo. Você quer me explicar? Assim, uma situação clara choca tanto que choca tanto. Então, mas é isso. Eu acho que várias pessoas enfrentam isso quando a gente está falando dessa disciplina do humor, que é meio... As barreiras são meio... Mas é isso. Ela e ela difere, Gabi, em níveis, em ambientes, indústrias, ambientes que eu digo níveis hierárquicos dentro da empresa, indústrias em que as empresas atuam, porque tem indústrias mais machistas do que outras indústrias, e ao longo do tempo, porque assim como você também, hoje uma piada dessa dirigida a uma mulher da minha equipe, e eu claramente falo assim: cara, não entendi o que você falou. Repete que eu não consegui concatenar. Sim. Até a pessoa perceber e falar assim: cara, desculpa, porque é uma atrocidade. E eu acho que é importantíssimo a gente ganhando consciência sobre isso. Que leva para o tema dos humoristas falarem: eu preciso fazer piada com várias coisas. Sim, é verdade. Até o ponto em que alguém começa a se sentir ofendido. Sim. Mas também acho que tem elementos ali de uma coisa ou outra. Enfim, eu ia trazer os bebês reborn aqui na história, mas é melhor nem colocar esse assunto. Vocês acham? Não, mas é verdade, porque é um tema que tem um lance de piração, mas ao mesmo tempo é um tema que serve como
uma cura para uma Bebê perda. reborn, Bebê você tá reborn, falando. no Tá. caso. Então, tem elementos diferentes dentro da mesma realidade que precisam ser divididos. Mas, enfim, eu acho que perceber isso é fundamental. E isso impacta em carreira, impacta em relacionamento, impacta em tudo. Agora, vocês acham que o humor ele pode estar dentro do ambiente corporativo como ferramenta de conformismo? Assim, para manter todo mundo na mesmice ali? A gente ri, mas a gente sabe que aquilo é uma bosta, e aí a gente fica E não aqui. no fim do dia, algo assim? Mas é uma ferramenta disso também, de conformismo, no sentido de, cara, pega os jargões, as sabedorias populares, rir pra não chorar. Chorrindo, caca crying. Exato. Tá, então vamos falar dos memes. Muitos memes corporativos, né? E Aham. coisas que viram jargões mesmo, do tipo, essa reunião poderia ter sido um e-mail, esse tipo de coisa que a gente usa. O que vocês acham? Elas servem pra quê? Elas estão a serviço de quê? Elas são feedbacks velados. Eu acho que a gente precisa refletir sobre elas, porque elas escancaram coisas que são estúpidas, ou ridículas, ou inaceitáveis, e aí entra um ponto de discussão excepcional, que ao virarem piada, a gente também às vezes normaliza isso, e o ambiente não muda. E o que me leva de volta para a fala do André, a gente precisa aprofundar. A piada é só, sei lá, algo que está aparecendo aqui na superfície de um problema que tem uma raiz muito mais profunda. Deveríamos ter ambientes para sentar e conversar sobre aquelas piadas, ou conversar sobre apelidos, que também são uma forma de piada. Em alguns momentos elas carregam uma coisa icônica muito forte. Depois eu trago um elemento aqui para falar sobre isso. Não, mas olha só, um contraponto também é a gente ficar chato, né? Então, porque essa frente dos apelidos, por exemplo, naquele estudo que eu falei do telemarketing, sei lá como é que chama isso? Curso Existe 2000, ainda não? telemarketing? Existe, né? Já estão robotizando tudo, exato, mas tem... ainda tem alguns aí. Mas o outro extremo desses pesquisadores foi pegar cenário de alto estresse, por exemplo, batalhão de exército em guerra. Equipes de elite, assim por diante. Também para lidar com o estresse, o que essa turma faz? Você vê que todo mundo tem um apelido nesse tipo de ambiente. Sim. Só que, né, assim, é um apelido que conecta o grupo, que traz coesão do grupo. Então, mas é perfeito. Porque então, mas isso... aí que eu ia chegar. Que o contexto, ele vai determinar. Porque o cara tá na linha de frente trocando tiro e tem que confiar que o outro vai ajudar ele. Não, entendeu? exato. E daí você precisa também ter mecanismos para lidar com aquele estresse, e que o humor, ele também funciona como essa coesão social. O meu ponto aqui foi... Cara, é contextual. Então, não é pra gente também ficar sempre tão travado com a guarda alta, porque, o humor é um traço humano. Sim. Se a gente quer humanizar um pouco mais o ambiente de trabalho, o humor, ele tem que continuar fluindo. E, cara, nós brasileiros somos excelentes nisso, inclusive, né? Essa frente dos memes, cara, é interessante. Eu falei pra vocês em algum episódio que eu tava vendo... Eu adoro ver, cara, entrevista com... cientista, pesquisadores, caras ganharam prêmios Nobel, porque, cara, entender a cabeça desses caras, né? E aí tem um cara que é um biólogo, que é o Richard Dawkins, que escreveu um bando de livro legal, acho que o mais famoso dele é O Gênio Egoísta, que ele é o cara que cunhou o termo meme. E qual que foi a noia dele? E agora me veio essa história. Qual que foi a noia dele? É um biólogo. É um biólogo evolucionista, geneticista, assim por diante. Na verdade, ele é mais um biólogo teórico, né? E a reflexão dele foi a seguinte, cara, o que leva as características de um indivíduo para frente? É o seu genoma, um DNA. Né? Então, o DNA ele tem ali dentro dele as características que vão ser expressas ou não naquele indivíduo, naquela próxima geração. Cara, tem alguns elementos culturais que eles também servem para levar informação para frente, análogo a um DNA. E ele apelidou isso de memes. Então, memes são elementos culturais que levam alguma informação para frente e são replicáveis pelas, enfim, gerações e populações futuras. E aí, cara, olha que legal isso. Elementos culturais da onde? Me volta aqui. Elementos culturais daquele grupo, tá. Enfim. O que o Pedro tá... Não, eu não. Porque nosso staff aqui tá... Meu Deus. Olha o nível de conhecimento. E aí o meme eu achei que partiu ali do Zezinho e da Mariazinha no celular sentado na praça de casa. Não, foi um E aí vocês vão ver tudo mentira que eu tô falando, né? Eita, nós do céu. Gente, dá um Google. Dá um Google. Puta, vai que é mentira esse negócio. Mas mais do que Google, eu acho que a gente devia incentivar uma fábrica de memes sobre o entrelinhas. Todo episódio tinha que ter meme. Paulo, competição, você sai na frente, hein? O Paulo é bom nisso O Paulo podia mesmo. puxar esse bonde, mas eu acho que tem muito mais gente que podia fazer meme
Manda pra gente. Por exemplo, gente- eu já vi um cara no YouTube que acho que é amigo seu que fica brincando com os meus tal. Pode fazer, Jardel, pode fazer Você, sticker. Jardel, faz o sticker do tal. Entendeu? Eu tive que perguntar pra ele. Eu falei assim, cara, o que é esse tal? Por que esse tal? E conversando com ele, o André lá, cara. Todo ele não sei o que, tal. Aí eu, Tá vendo? agora nunca prestei atenção. Olha lá, conectamos Mas com a ele pegou, audiência por ele causa... pegou, pronto. Olha lá. Por causa de um meme, olha que coisa Muito boa. bom. Mas volta na história. Tal. Não, então, mas Do na Bial. história do meme, né? E cara, é um elemento de coesão no nosso grupo, né? Eu falei brincando lá é sobre consistência, minha gente. Porque tem uma fala famosa da Gabi, que ela que puxou a minha orelha do Pedro, do tipo, gente, precisamos ter a segunda temporada. E eu falei, puta, mas vamos fazer quinzenal entre linhas? Só que ele falou, tem que ser semanal. Por quê? Porque é um jogo de consistência e longo prazo. O que eu fiz? Ao invés de chamar a Gabi de tóxica e autoritária, a gente falou que ela é sobre, né? O André foi lá e fez. E daí eu fiz um sticker com ela assim com o bracinho cruzado. É sobre consistência, minha gente. Não, pronto. Porra, legal pra cacete. Então, assim, acho que assim, só pra gente não ir pro lado cético, isso tem que acontecer em qualquer ambiente de trabalho, né? Mas, de novo... A gente com o sticker do Mais Que Migas Friends. Mais que Migas Friends, é verdade. Que Que fizeram a gente na trabalhou gente. na mesma área durante um período do tempo nessa vida. E o André era o cara que era... A gente explicou isso daqui já na primeira temporada de Entre Linhas. Ele era o labrador da equipe, entendeu? Porque ele é esse cara alegre, tudo tá lindo. E eu sou o cara emburrado, que reclama de tudo. Então ele era o cachorro e eu era o gato. Só que a gente vivia junto, porque tinha uma questão também de interação necessária ali da história. Mas, bom, aqui estamos nós, né? Anos depois. Que bom. E virou essa piada do Mais Que Migas. Piada interna. Mas acho que esse é o ponto legal, assim. Então, puta, pra mim esse grande takeaway, cara, é time and place, assim. Tem hora pra tudo, tem contexto pra tudo. E não acho que é porque uma pessoa fez aquilo que você também tem a licença poética pra fazer. Você tem que ter o capital político e eu acho que você tem que ter... Eu queria entrar nesse ponto aí. Vamos lá. Porque Foi tem mal. uma frase que é tradicional no Qual mundo que é? do trabalho, que é assim... Seja você mesmo. Aqui, neste ambiente de trabalho, você pode ser você mesmo. Aí a pessoa é um baita piadista, gosta de fazer piada de tudo, faz piada fora de hora. Ela pode ser ela mesma. Esse é o exemplo da pessoa que eu falei dos vídeos lá, que foi identificada por um avaliador de performance do tipo, mas não tem pensamento estratégico. Olha como um viés, por causa de um elemento, de um negócio que era feito para ser fã, trouxe de impacto potencial e não Até trouxe. na carreira dela, né? Cara, mas você não falou que um dos valores aqui é autenticidade? Caceta, eu sou feliz, o que tem? Né? Fala, e Pedro. o Pedro deu uma suspirada, Cara, eu ele ia quer trazer falar. mais pra frente esse negócio. Vocês perceberam mas que pra ele mim... é bem mal-humorado, né, gente? Agora hoje tá ficando evidente, assim, essa Não, mas diferença. porque enfim. Teve uma empresa que eu trabalhei que o líder de uma determinada área foi apelidado de Painho Tóxico. Ele sabia? Tóxico. Sabia. Sabia? Sabia. Ah, Jesus. Painho porque toda reunião ele falava, eu sou um pai pra vocês, eu sou um pai pra vocês. Cara, não preciso de um pai a mais. Eu preciso de um chefe, bom. né? Eu preciso Não precisa de pai, ótimo. de um líder e não de um pai a mais. E tóxico porque era a característica dele, era um cara tóxico, segue sendo um cara tóxico. Dentro da área desse cara, a área na qual eu trabalhei durante algum tempo embaixo dele, existia uma máquina de fazer meme, de fazer figurinha, um com o outro na área. E isso só funcionava em pequenos grupos. Então, sempre que a pessoa alvo da piada não estava no grupo, aquela piada acontecia. Quando ela estava, a gente deixava de lado. E era, sim, uma ferramenta de ataque àquelas pessoas, para ir diminuindo aquelas pessoas dentro desse contexto. E aí, em determinado momento, me deu um clique e falou assim, bom, se em vários grupos que eu participo, a gente faz piada um do outro, quer dizer, de pessoas que não estão naqueles grupos, Os grupos que eu não o que tô... será que acontece nos grupos que eu não estou? Quais são as piadas que acontecem sobre a minha pessoa? Mas estou dizendo isso porque esse lance do painho tóxico, que essa pessoa foi nomeada, que era uma piada, e ele fazia piada sobre aquilo, era uma reflexão fundamentalmente importante de se fazer. Porque não era uma piada, era um feedback. Que usava-se a piada para aliviar e para conseguir fazer exatamente o que a gente falou agora há pouco. Para trazer conseguir evidências. trazer esse elemento à toa. Só que, de novo, ninguém se aprofundava nesse tema, aquilo se perpetuava, a empresa começou a saber daquele nome, achava graça naquilo e normalizou aquilo. Institucionalizou total.
E nessa normalização, nessa institucionalização, acaba-se quase que entregando uma licença para aquilo continuar acontecendo. É o que a gente estava falando de conformismo, né? É assim, e aí tá todo mundo conformado com a situação. A gente se perdeu. Então, para mim é fundamental ter essas reflexões desses... Vocês acham que o RH deveria estar conectado com esse tipo de piada interna para investigações possíveis? Fazer as pesquisas anônimas, identificar as pessoas que estão respondendo as pesquisas. Ele tem uma pira com a coisa da pesquisa. Cara, eu tô falando isso porque eu comentei com ele. Saiu esta semana, eu li uma matéria de um cara fora do Brasil, que a chamada da matéria é: respondi a pesquisa anônima da minha empresa e no dia seguinte recebi um e-mail do meu CEO. Gente, em alguns lugares ela, né, a gente sabe que era uma grande empresa que todo mundo aqui deve conhecer. Mas deixa eu trazer, então, a gente estava falando desse lance de seja você mesmo e tal, e a gente comentou bastante da necessidade de avaliar o contexto. É por isso que a gente trouxe esse assunto pro Entrelinhas, porque tem muita entrelinha para ser avaliada. E o quanto, talvez, ali, não sei se vocês concordam, mas eu acredito que se pode ou se não pode fazer a piada ou ter um senso de humor muito frouxo, eu acho que a resposta está na cultura. Se não for na cultura da empresa, na cultura daquele grupo, sim, ou na cultura daquela liderança específica. E eu queria compartilhar com vocês, eu quero saber o que vocês acham, mas eu queria compartilhar com vocês um case de sucesso que a gente teve uma vez usando o humor como ferramenta de denúncia, mas de mudança de comportamento. Boa. A gente tinha essa empresa... Quem que é a gente? Era o meu time. A gente tinha um desafio que era o seguinte: chegou pra gente uma reclamação que a gente começou a colocar comidinhas para as pessoas comerem lá, salgadinho, doce, etc e tal. Mas diferente das Big Techs que tem dinheiro para ser infinito, a gente tinha um budget limitado. Não tinha alimento para veganos, não tinha barra de proteína com sal do Himalaia. Não, era salgadinho fofura, era tipo... Cara, zero sobre a restrição alimentar de cada um aqui, tá? Nós somos só, né? Mas assim, tinha um budget limitado. E aí, qual que era o problema? A moça que colocava as coisas, quando ela acabava de colocar, ela virava as costas, o negócio desaparecia assim, ó, tipo... E tinha gente dando uma estocada em comida, entendeu? Sabendo que não ia ser reposto. Botava na Passadores gaveta. E coletores. Amanhã não é garantido. Vou pegar o meu aqui, né? Preciso, assim, e foi um desafio que chegou pro time de comunicação. Falou, gente, a gente precisa falar pras pessoas... Não comer a bolachinha. Né? Tipo, vamos... Não comer, mas não botar no bolso. Não vamos, né? E aí a gente criou um vídeo. Ficou muito legal. Acho que até hoje tá na internet isso aí. A gente criou um vídeo como se fosse uma entrevista investigativa do Fantástico, que deixa a pessoa só à sombra, distorce a voz. Aí fala, mas por que você tá fazendo isso? Ah, mas é porque acaba toda vez. A gente usou os argumentos certos, porque era isso que as pessoas diziam. Que não Aí a gente fez toda essa narrativa, tinha o vídeo, ele tinha uma ideia como se fosse uma câmera escondida, pegando o cara roubando os alimentos. Gente, foi um sucesso. Cara, que maravilhoso. Não só... Eu não sou a pessoa que consegue ter esse tipo de ideia. Então, aí é que vem o senso de humor, vem assim, entendeu? Ele vem do negócio, do roteiro. Por isso que eu trabalho com o que eu trabalho, né? Você é gerenciamento de trabalha com crise. Treinamento, sobrevivência em ambientes tensos. Mergulho em caverna. Mas entendeu? só pra dizer que, era um ambiente, uma cultura, pessoas muito jovens, que permitia esse tipo de brincadeira. Segundo, tinha um contexto e tinha uma necessidade de tratar um assunto que era muito sério, porque assim, uma baita falta de educação no final do dia, né? Você vai lá, você pega 3 salgadinhos, come um e guarda 2. E trabalhar a conscientização de uma forma diferente. Funcionou. O comportamento das pessoas mudou em relação àquilo. E era um vídeo que a gente passava na integração. Que aí ajudava a ventilar ali, entendeu? Mas, na minha opinião, faz todo sentido justamente porque você torna leve um assunto que, em última instância, você pode dizer assim, brother, você tá roubando da empresa. Sim. Sim. E aí você torna leve e fala, pô, hahaha, vamos dar risada disso daqui, mas não faz, né? Eu entro no ponto do objetivo da comunicação, né? A comunicação é o quê? É só comunicar a mensagem? Ou você criar um vídeo engraçado? Ou você mudar um comportamento. Ou mudar um nesse comportamento. Caso. Porque assim, a gente poderia ter feito o quê? Colocado a famosa plaquinha lá do banheiro, não jogue papel higiênico no vaso. Não pegue mais de um alimento, sei lá, qualquer coisa assim. Mas tinham várias implicações. Imagina a cliente vendo isso, falando, por que tem essa placa aqui? Paga tão mal esse lugar que o pessoal rouba salgadinho. Podia ter botado uma câmera, né, efetivamente, do tipo, agora vocês estão sendo vigiados. A gente escolheu um outro caminho. E era um caminho que naquela cultura
cultura para aquele público funcionava. Como é que vocês acham que é a interação da cultura com o tema do humor? Cara, eu acho que é fundamental, assim. Então, esse foi um caso de sucesso que você trouxe, Gabi, que foi um humor usado de maneira estratégica, não deletéria, não machucou ninguém. Precisava de falar de um tema que é sério, mas também, cara, não tinha como chamar a pessoa e ter um papo, um feedback 1 a 1. Cara, você tá pegando 3 salgadinhos, velho, que foda, hein, meu? Pô, pega 2 na próxima. Pô, puta papo chato de ter, velho. Sim. Então, assim, vamos fazer um negócio legal, pegar um negócio, né, assim, jogar na tensão máxima, escrachado, que tem até vídeo do Fantástico com a pessoa entrevistada. Então, porra, fantástico. Tem uma empresa que eu tava fazendo um trabalho que ela tem uma fábrica, né? E, em ambiente de fábrica é muito engraçado, porque esses apelidos rolam muito. Por exemplo, eu lembro até hoje do Tubaína. Por que ele se auto-apelidou como Tubaína? Por quê? Puta, gente, também, ó, não me cancelem, tá? É o que ele me explicou. Ele era baixinho, gordinho, gostosinho, cara. Atenção, pessoal do corte. Exato. Tubaína, baixinho, gordinho e gostosinho. Tubaína. Então todo mundo chamava ele de Tuba. Puta, legal pra cacete, cara. E criou um vínculo ali com o outro. A voz do cara era igualzinho do Scooby-Doo. Ele virou o Scooby. E assim, cara, e tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que depende muito do contexto mesmo e da relação que você tem com as pessoas. Agora, o que não dá, de novo, é testar Papilidade ponto e vírgula. O que é ponto e vírgula? É quem é meio manco, entendeu? Essas coisas não dá. De novo. Você não deveria rir disso, por exemplo. Pô, mas, cara, o que eu posso fazer, velho? Aí foi politicamente incorreto. É verdade, o negócio é verdade. aqui não foi. Eu tava Peguei no você, contexto touché. errado. Tava no contexto errado. Ai, caramba, velho. Aproveita e façam esse corte do Pedro, que ele vai adorar Touché. falar de ponto. Mas então, assim, time and place, cara. Então, acho que tudo é contextual mesmo. E eu acho que esse contextual ali também é fundamental, do ponto que você trouxe agora há pouco, Gabi, que é, putz, estou chegando numa empresa, né? Entender a cultura e como aquelas pessoas se comportam naquele ambiente, o tipo de piada que é feito. Eu acho que é importante fazer isso, porque se você é uma pessoa como o Gabiteco, de riso fácil, e entra numa empresa e começam a rolar as piadas, você sai rindo de absolutamente tudo, às vezes você nem está conseguindo compreender ainda o que aquela risada está dizendo e para que grupo ela vai te jogar. Então tem esse elemento também. Por isso, de novo, É um bom ponto. o quanto eu acho fundamental esse tema, que são as piadas que você dá risada, as piadas que você faz, com quem você faz piada e por aí vai. Lembro claramente, eu era estagiário de uma empresa e uma vez uma gerentona, que os caras, o gerente era quase um diretor ali da empresa, tava indo embora meio rápido, assim, tipo 6 da tarde. E uma pessoa júnior, assim, do time, do nada, olha, tá desmotivada. E, cara, você leu, tinha morrido a mãe dela, sabe? Era um negócio assim, catastrófico. E lembro claramente, essa pessoa virou e falou assim, você quer tomar uma notebookada na boca? Nossa tipo, senhora. Aí vira climão, né? Aí completamente. é torta de climão. Não, e é isso. Daí você quer ser um engraçado. E quando você não tem essas conexões, por isso é importante essa... A piada é um elemento de conexão entre grupos, de aproximação e de bonding. Se você não tem essa intimidade para fazer isso, precisa tomar cuidado, porque pode virar contra você. Vocês acham que se você é uma pessoa que não é muito... Tipo, tem uma personalidade meio de gato, assim, não gosta muito de ser alvo de piada e tal. Não, é falando sério. Vocês acham que tem que rolar uma conversa séria de chamar, por exemplo, chamar um líder de canto e falar, ó, não gostei dessa piada, não é o tipo de coisa que... Vocês se imaginam fazendo? Eu só tô falando isso porque quem tá nos vendo pode passar por esse tipo de coisa, entendeu? Vai de grupo para grupo. Por exemplo, nesse caso que eu contei dessa área, onde todo mundo fazia piada um contra, uma conversa dessa só ia piorar a situação. Sim. É literalmente dar pro bully a arma ou o combustível que ele quer para continuar fazendo bullying com a pessoa, com você no caso. Não, mas daí agora a gente tá indo pra um cenário de bullying, né, cara? Que de humor não tem absolutamente nada, né? E que você também tem mania tênue entre essas duas coisas, então, né? E é foda, né? Porque a gente tá colocando sempre nessa carga, nesse mesmo alívio, significado. como tudo fosse um alívio cômico, né? E nem sempre é. Não, exato, assim,
E depende dos mecanismos e, de novo, do contexto assim por diante, né? Mas, cara, eu tava vendo um cara que ele é especializado em mediação de conflitos e que ele tava falando, como que se lida com bullying? Como é que fala isso em português? Com um bullyingador? Com uma pessoa que faz bullying? Bullying, né? é bullying. Normalizou isso em português. Não, mas como você faz isso com o agente do bullying, né? Assim, tipo, A pessoa que pratica o isso, bullying. aquela que pratica o bullying. O praticante do bullying, né? Buller? Não. Não, acho que é o bullying mesmo. E aí, o bullying. lá, Enfim, tanto bullying dos Bullying. cafés. É isso, a gente Depois aportuguesou reclama uma que é vítima palavra de em bullying, inglês. né? Aquele sticker. Enfim. Mas ele tava trazendo algumas ferramentas de como você lida com uma pessoa que pratica o bullying contra você. Cara, que você, primeiro, nunca enfrenta. Por quê? Porque o agente do bullying, o que ele quer? Ele quer a sua energia. E ele quer que você enfrente. Não, e assim... Porque daí ele fala, conseguiu o que eu queria. Isso, e tanto, cara, pessoas que fazem bullying, quanto, por exemplo, ele falou que é o mesmo perfil de mentirosos, essa pessoa, ela só consegue mentir quando ela te mantém engajado. Então, você pode ver que mentiroso não para de falar nunca. Não para de falar nunca. Porque se essa pessoa tem um segundo de silêncio, ela não consegue mais manter a narrativa dela. E o grande lance de uma pessoa que pratica bullying, que é um humor tóxico e que é um perfil muito semelhante de uma pessoa patologicamente mentirosa, é que ela precisa manter a audiência engajada. Ela não para de falar nunca mais. Então ele falou o seguinte, o jeito de lidar com esse tipo de gente é você não engaja na resposta emocional daquilo e você faz o seguinte, você fica em silêncio. Olha como é incômodo. Olha como é incômodo, a gente não está acostumado com silêncio. Cara, é uma técnica de comunicação Se você tá só no rádio, desculpa, o rádio não pifou, tá? A gente, é um bom ponto. Você fica em silêncio 5, 7, 10 segundos olhando para a pessoa e fala assim, você pode repetir o que você falou? É maravilhosa essa técnica, é muito boa. Ou então olhar com aquela cara assim, não entendi. Não, mas olha só. Você pode repetir o que você falou? Olha o tom de voz. E aí se ela... Não, mas repetiu o quê? Tal. E se ela repetir, ela não vai repetir. Não vai. E se ela repetir, assim, 99% das pessoas vão dar pra trás nesse momento. Porque elas nunca foram acostumadas a serem enfrentadas. Era brincadeira! Exato. Mas, E vai mudar de assunto, e né? daí a próxima etapa é... Você realmente quis dizer isso? Você tinha essa intenção de me machucar? Nossa! E aí, meu amigo? Não, peraí, deixa eu... Exige uma maturidade gigante. É muito importante isso que a gente tá falando, gente, porque a gente tá tratando as entrelinhas aqui e já falou que pode ser um mecanismo, né, de alívio cômico, mas tem toda outra parte negativa e que as pessoas que estão vendo a gente pode estar sendo vítima, Sim, né? total. De um humor, um bullying disfarçado de humor. Sim. E esse tipo de dica faz muito sentido. Então, silêncio e depois você faz uma pergunta na lata, assim, do tipo... Você pode repetir? Você realmente teve essa intenção de causar isso ou aquilo? Mas como comunicador, eu preciso fazer uma ponderação importante sobre isso, que essa técnica ela é muito importante, ela é muito relevante. Ela é uma técnica que a gente considera uma técnica avançada de conversas, que servem para esses pontos, mas para outros inúmeros pontos. Quando você está numa negociação tensa, tá em outros universos onde você precisa criar uma ruptura grande entre o que está sendo abordado e levar aquilo para um caminho completamente diferente, mas isso vai gerar atrito e algum nível. Então, é preciso compreender e fazer isso da maneira correta, porque senão pode virar literalmente treta. Não, tá? Desculpa. Então, o silêncio é fundamental, porque o silêncio grita, né? Ele é ensurdecedor. A gente viu aqui como é que... É raro as pessoas conseguirem ter um break de mais de 2 segundos assim, de silêncio. Então é isso. 3, 5 é gritante. Funciona também para quando você precisa perguntar, que você pergunta uma coisa assim, alguém tem alguma dúvida? Se você não dá uma pausa de pelo menos 5 segundos, as dúvidas não aparecem. E é desconfortável. Né? E é desconfortável. Então o silêncio tem essa iniciativa de criar o desconforto. E a pessoa vai ser, putz, me pegaram. Exato, né? Esse é o ponto. Touché, tomei um touché. E quando você traz daí, ancora isso com... Eu não entendi o que você quis dizer. Você pode repetir? Foi isso mesmo que você quis dizer? E repete o que a pessoa disse? São técnicas que escancaram na cara dela o que está acontecendo. E são técnicas agressivas que a gente considera.
Por isso precisa cuidado, mas são excepcionais. O que você tá querendo dizer é o seguinte, a depender... Cuidado pra não virar uma treta e pra você não E tomar aí a uma pessoa pode ser invertida. demitida, por exemplo. Não. Ou você levar mais porrada em última instância. Não, assim, eu Física ou Entendi, verbal. a pessoa... Calma, eu tô tentando traduzir, eles ficam falando em palavra bonita, mas vamos supor que são, né, duas pessoas aqui e tal. Isso pode virar... tal. Isso pode virar, por exemplo, a partir daquele momento, a pessoa pegar ainda mais no seu pé. Se for uma relação com o chefe, por exemplo, o cara te dá mais trabalho merda, esse tipo de coisa. Se ela for uma pessoa habilidosa, ela vai virar aquilo contra você. Fala assim, cara, mas você é um chato mesmo, você não sei... Ai, que falta de senso de humor. Isso, ela consegue inverter. Então você precisa... Não é só fazer a técnica, você precisa estar preparado para aplicar a técnica e o que vai vir depois. Aguentar Ou seja, as consequências. Antecipar e ser mais rápido do que aquela pessoa, mais habilidoso ou habilidosa do que aquela pessoa, para conseguir guiar isso para onde precisa. Sempre ancorando, que a pessoa consegue fugir. Essa é uma característica Não, delas também, é um bom ponto, cara. Mas assim, e aí volta, né? Qual que é o preço que você quer pagar, cara? Porque e você fez uma pergunta, Gabi, do quanto que a cultura tem a ver com esses mecanismos de humor, né? Cara, total. Então, assim como cultura, também essas humores ultra, entre aspas, né, que são deletérios nesse sentido, a gente tem o que a gente tolera. Então, assim, eu nunca vi uma pessoa que não se posicionou a um outro continuar pegando no pé dela ou dele, enfim. Então, assim, a gente tem o que a gente tolera. O ponto é, isso tem consequência. E no ambiente de trabalho, é tão simples quanto alguém que tem maior poder do que você, se você expôs essa pessoa, simplesmente vai cortar sua cabeça. É tão simples quanto isso. Você tá afim de pagar esse preço? Eu sempre tive afim de pagar esse preço. Eu nunca fui o cara que tolerei ver, de verdade, coisas acontecendo errado com a pessoa do meu lado e muito menos comigo. E quando isso acontecia, cara, eu sempre pedi truco 6, 12, foda-se, vamos até o final. Porque isso eu não tolero. É uma ética de trabalho minha. Mas também eu sou um homem branco, hétero, privilegiado, eu tenho patrimônio. Eu posso tomar esse tipo de risco, tem gente que não pode. Sim. Então eu tomo muito mais à frente para defender alguém do que para me posicionar. Eu normalmente faço isso quando eu estou num ambiente onde o meu trade-off ali, o que eu vou perder é menor. Ou seja, com pessoas de nível semelhante ou de áreas que têm pouquíssima influência na minha, aí eu faço isso. Agora, com superior ou com, às vezes, pares próximos... Você tem que ponderar, aí cara. é muito mais complexo de fazer. Agora, eu, depois de um tempo e faz alguns anos, eu saio em defesa assim, de pessoas, especialmente quando são pessoas mais frágeis na estrutura e que precisam dessa Essa discussão de vocês me lembrou a história que eu contei aqui do cliente. E o meu colega também não me defendeu, mas aí no final das contas... Faz tempo isso? Faz bastante tempo. Então, tipo, 2000... Eram outros tempos, assim, não que justifique, não, sim, zero isso. Mas eram outros tempos. Esse comportamento de tiozão do churrasco era tolerável. E era o padrão, Fanta. né? Era o padrão. Exato. Agora, deixa eu falar, pela discussão de vocês, a gente precisava muito daquele contrato. Aí você vê como a gente fica numa posição de... Entendeu? Qual que é o preço? Qual que é o preço? Que você quer pagar. Tá vendo? Você tolera, é isso. No caso, era uma relação com um potencial cliente, mas, enfim, às vezes é concha. Às vezes, é o que você falou, às vezes precisa muito do trabalho. Ou seja, aí você... dinheiro fala, Enfim, né? se tiver canais de denúncia dentro da organização que sejam canais confiáveis, denuncie. Mas mesmo assim, beleza, concordo integralmente. Agora, existem pessoas que estão num ambiente que nem os canais de denúncia são capazes de influenciar naquele rolê ali. E no Por duro? isso, essas No duro mesmo? entrevistas. Geralmente não são, cara. No duro, geralmente não É são. por isso que a gente tá aqui. A gente fala a verdade, entendeu? Assim, a gente tenta minimamente dar ferramentas e coisas para quem nos vê poder lidar com isso, mas Não, é porque você pega, né? Assim, nesse caso, né, que o Pedro trouxe ali do apelido da pessoa. Empresa ultra relevante, uma das marcas empregadoras mais importantes do Brasil. A pessoa tá dando resultado? Tá lá. Sendo promovida, ganhando escopo, ganhando mais bônus, ganhando mais salário. Então, assim, que comunicação que você passa para baixo? Isso é tolerável, fique tranquilo. Porque rotatividade alta no time, então, uma assim, série de elementos. você tá vendo? Isso não acontece em preseca de, né, assim, tipo Bomboniere, né? Cara, isso aqui acontece em multinacional de capital aberto na bolsa. Sim. Então, é esse nível de preocupação. Gente, mas, enfim. Tem alguma situação que vocês estrategicamente usam humor? Assim, putz, sempre que eu vou fazer uma apresentação, assim, como vocês usam, se vocês usam, né? Vou fazer uma pergunta longa para eles poderem pensar. Se vocês usam
E quando usa, em que tipo de interação vocês usam o humor como ferramenta de acesso ou ferramenta de entrega de determinada mensagem? Eu vou começar porque eu tenho claro isso. Tá. Eu uso essa técnica de humor e eu uso uma técnica que é me colocar dentro da história, junto com a pessoa. Tem uma entrevista maravilhosa que eu cito várias vezes, que foi quando Danilo Gentili entrevistou Paulo Maluf, quando Paulo Maluf lançou um livro, onde essa técnica acontece muito, porque o Maluf usa isso muito. Eu acho o Paulo Maluf um grande orador, extremamente habilidoso. Cara, assim, temos todos os problemas para falar dele, mas o Danilo Gentili... Qual entrevista... Qual é o problema? Não é rouba, mas faz, velho. Qual que é o problema? É uma entrevista pro CQC. Não faça esse corte, a mais leve, né? Era uma entrevista pro CQC, que é este programa que traz o humor nessa história, e o Danilo fica fazendo piada com o Maluf, e o Maluf usa essa técnica que é trazer o Danilo pro lado dele. Então ele se coloca no mesmo nível para dizer, a gente é semelhante, a piada que você está fazendo de mim, ela serve para você também. As avessas, ou o contrário disso, também pode ser usado nessa aproximação para tornar um assunto leve. Então eu uso essa piada e falo assim, putz, eu vira e mexe, cometo X erro. E eu uso desta forma para não fazer. E eu vi que você quase fez a mesma coisa. Estou me colocando... Eu exacerbei um erro que eu cometo, estou ali tentando fazer daquilo um motivo de piada sobre mim, mas para a pessoa compreender algo que é importante para ela. E isso, de novo, quando eu estou numa posição onde eu preciso falar com pessoas que estão no Olimpo, que estão em lugares muito distantes ou muito encasteladas, é uma técnica que tende a funcionar. Para mim é um momento estratégico, sabe? É um uso estratégico desse Na nossa pauta aqui, isso estava expresso como um humor depreciativo bem dosado, né? Você traz para você para poder, enfim, ter essa interação. Ah, que bonito. Humor depreciativo bem dosado. Não é dosado, é bem dosado. Bem dosado. Mas percebe como no fim do dia tudo isso também, o humor por si só, ele é uma ferramenta dentro da comunicação. O quanto habilidade, e por isso que eu falo das ferramentas avançadas ou mais básicas, etc. E tal, que a gente precisa ir aumentando esse repertório e desenvolvendo essa habilidade para conseguir combinar essas coisas. Às vezes não é só uma piada, é a piada mais ou não sei o quê, que vão te trazer essa ferramenta para navegar esse ambiente. Você, Dé, você usa então, do meu lado, Gabi, assim, a única lembrança que me veio que foi bem recente, não tem a ver com o mundo corporativo. Tava distante a voz, né? Tava lá, aqui, ó. Relaxou. Tava gostoso, tava um bom papo, até relaxei, não, brincadeira. Mas tem a ver com comunicação, né? Então não tem a ver com o mundo corporativo, enfim, no meu ofício, mas... Cara, eu tava num casamento de um amigo meu, que ele casou na Espanha. E aí, cara, no dia do casamento dele, esse cara me manda um WhatsApp e fala assim, André, você não quer fazer um discurso / um voto pra mim e pra minha noiva? Falei, porra, cara, você teve 6 meses depois da quinta dose de uísque? Não, você teve 6 meses pra me convidar pra esse negócio. E agora? Eu lembro até hoje, eu estava com a minha esposa na lojinha do centro lá da cidade pra comprar um presentinho pra eles de casamento. E recebo o WhatsApp. Pim! André, falei com a Gabi, você não faz pra gente? Falei, óbvio, é um prazer, mas porra, cara, você poderia ter... Não era convidado. Você poderia ter pedido antes, né? Mas enfim, topei, cara, puta brother, puta honra. Eu também gosto de um palco, tu sempre tem a oportunidade de falar, eu falo, né? E aí, cara, por que eu tô contando essa história? Porque o casamento foi na Espanha e todo mundo que falou antes de mim falou em espanhol, inclusive a mestre de cerimônias. Só que ele é brasileiro. O público que tava lá, né? Os convidados da festa eram brasileiros. E ninguém entendia bulhufas do que estava sendo falado, né? Aí quando me convidaram, agora um amigo do noivo vai vir falar. E tal. Exato, né? E tal. Eu cheguei e mandei um Olá, que tal? Né? Aí todo mundo, puta caralho, vai ser mais um espanhol. Eu falei, gente, brincadeira, vai ser português, né? Aí todo mundo riu. E acho que eu uso às vezes esse mecanismo, não sei se é a melhor estratégia, eu peço pro meu amigo comunicador, que a gente até falou recentemente que, cara, em que momento que você tá mais nervoso numa apresentação em pública? No começo. Em que momento o público está mais cético da sua apresentação pública? No começo. Cara, que junção de coisas horrorosas junto. E horrível isso. Eu tenho um cara que hoje é meu amigo, que foi meu cliente ali atrás, e ele vira e mexe me manda para eu olhar as palestras que ele dá. Ele é um cara que vem buscando esse desenvolvimento da comunicação. Toda santa palestra ou fala que o puto vai fazer, faz uma piadinha. Ele sobe no palco e mete a piada.
Porque a piada é um mecanismo de alívio de tensão. De tensão, porque se você total. sobe, faz uma piada, a galera ri, maravilhoso. Poxa, Agora, eles gostam de mim. Se a galera não rir... Ferrou. Mas mais do que isso também, a piada no começo te coloca num ambiente de piadista. E as pessoas vão te levar menos a sério. Olha que interessante. Então, dependendo do ambiente em que você tá, contexto. começar com uma piada pode ser, É um bom ponto, ufa, cara. eu vou me aliviar, mas pode, de novo, te colocar num ambiente Então, que você não quer, né? E isso, cara, esse elemento... Cara, a gente falou muito essa palavra, né? Contextual é fundamental. Porque no meu caso, cara, tava todo mundo numa cerimônia, num casamento social, bebida, feliz... Puta, cabe, né? Talvez abrir a apresentação do quarto e pro investidor, talvez isso. não caiba. É isso. Né? Eu achei... Eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, até para ver se eu teria um exemplo para trazer de coisas específicas. Eu acho complexo esse ponto que você traz, Próquino, porque para algumas pessoas, e talvez eu estou me identificando com esse grupo, é um pouco da expressão da autenticidade da pessoa, sabe? Se você não chegar e não fizer um quebra-gelo, é como se você não tivesse chegado. Mas você pode... Aí eu fico, mas eu preciso fazer uma piada aqui pra todo mundo ver que faz parte Que essa é de a mim. Gabi. E o bambu, Silvio? Gente, eu meti essa na minha newsletter dessa semana. Tem o meme do bambu lá, o André não acreditou. O meme favorito do André é o meme do bambu. Eu amo esse e o Senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia. Mas, Gabi... Mas enfim, acho que é discutível, eu entendo. E faz sentido também, até esse ponto que eu acho que eu já experimentei. De subir o palco e de tentar fazer um quebra-gelo ali, ninguém ri. Aí você fica mais tenso. Você fala, porra. Mas ferrou. Mas se eu não tivesse feito, talvez eu teria ficado tenso. Mas tem um Então, momento, você não sei. precisa fazer a primeira coisa. Você pode subir no palco. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, eu sou a Gabi. E o seu tom de voz... A gente tem elementos que podem ser trabalhados para ajudar a te posicionar como uma pessoa divertida e acessível, que é isso, em última instância, que a gente busca no não uso da sou piada. humorista, é só uma questão de diversão. Eu não sou humorista, eu sou uma pessoa acessível, divertida, sou um ser como vocês, então tem elementos para fazer isso. Legal. E você no minuto bom, 2, que tá bem no começo, aí você coloca a piada ali. Tá. E tá tudo certo, mas de novo, Entendi a dica. contexto pode te levar para um ambiente de você subir no palco e fazer a piada e um cara sério, uma mulher séria Perdeu que tá a ali embaixo reputação. pra olhar e te escutar e que você quer que essas pessoas te escutem e fala assim, putz, mais um piadista. E desconecta. E isso não é consciente. Isso é um elemento Bom que ponto. a gente tá circulando aqui atrás. Ciência mostra que você leva milissegundos para criar uma opinião sobre uma pessoa. Então, se você está subindo no palco, a pessoa está olhando o celular, na hora que ela baixa o celular, olha para você, você mete uma piada, perdeu de novo. Sabe? Então, Se um você momento certo estiver de fazer num show de isso. stand-up, isso não vale, tá? Porque é só para Aí é apresentações. Contexto. Ô, gente. Eu lembrei de uma história depois que eu quase queria rir, mas não podia rir. Mas depois, na hora que você achar... Eu sei que Quando essa você entra no história é muito elevador, boa. E aí você Por fala que e eu quando a conto gente essa entra no história. elevador, às vezes dá vontade de rir? Sabe quando você entra com um amigo? Vocês tinham isso quando vocês eram crianças? Mas é quando eu era adolescente, Então, né? vocês não tinham isso? Tinha. Cara, Não, que o vontade Pedro de elevador não. na escola, vontade de morrer de rir, Eu cara. entrava no Só de elevador, olhar. queria pra- brincar de elevador, tem 4 cantos. Ô, gente, não tem muito tempo, não. Se você quiser contar a história, a gente já vai caminhando aqui pro final, entendeu? Porque, bom. assim, eu queria fazer uma pergunta objetiva pra vocês. Boa, Vocês faça. acham que humor pode ser considerado, ou um estilo mais descontraído de conduzir os desafios estratégicos que a gente tem dentro da organização, pode ser considerado uma soft skill? Total. Eu acho que sim. Pode junto com a leitura de contexto, cara. Falei muito essa palavra hoje, mas leitura do ambiente contextual e saber estrategicamente quando utilizar essas ferramentas, sem dúvidas. Eu queria dar um exemplo. Essas duas professoras que eu citei de Stanford, elas citaram o caso de um CEO que, na época da pandemia, ele fez isso, ele arquitetou esse plano. Eu achei muito legal. Era a primeira vez que a empresa estava se reunindo online, aquele contexto, todo mundo preocupado, contexto de saúde pública, se eu vou estar empregado ou não. E aí ele começou a compartilhar a tela dele. E aí, propositalmente, ele deixou a tela compartilhando outras coisas. E aí ele abriu o Google e escreveu o que um CEO deve dizer em momentos difíceis. Aí disse que a galera toda riu. E dali, a reunião aconteceu de um jeito muito melhor. De novo, contexto, mas para ver que como às vezes Mas ele, negocinho mas ali. ele tá em cima. Tá, é isso, o contexto Sim. importa. Essa Sim. leitura aqui precisa ser feita. Muito Bom bem. A gente tá caminhando aqui para o nosso finalzinho. E aí eu queria saber de vocês, assim, de um jeito bem leve.
Eu já tô convencida que é contexto e tal, mas como é que a gente pode usar o humor de forma ética e potente na visão de vocês, dentro das organizações? Se vocês tiverem um exemplo, assim, de coisas, de líderes que... O humor se torna, para mim, ético e potente quando ele é um humor que, assim como no exemplo que você deu, ele é empregado para aliviar um tema sério e facilitar a compreensão. Putz, maravilhoso. Acho que esse exemplo que você deu é incrível, porque, de novo, se a gente for olhar as pequenas linhas do contrato de trabalho, aquele tipo de atitude gera demissão por justa causa, saca? Em última instância. E você não quer demitir as pessoas por justa causa porque elas pegaram 3 salgadinhos na reunião. Então, você trata um assunto sério de forma leve e aquilo tem o contexto. Então, toda vez que o humor ele é aplicado no contexto corporativo, de maneira a tornar leve e facilitar a compreensão de um assunto que é sério, aquilo ajuda. Toda vez que ele é empregado de maneira a camuflar a seriedade de um assunto, mas com o intuito de lesar uma outra parte, aí a gente perdeu a mão. E eu acho que são essas duas coisas que a gente precisa perceber. A gente normalmente normaliza o ambiente do feedback pesado, velado, e começa a tratar aquilo de forma, enfim, banal, o que não pode acontecer. E faz piada com tudo nesse sentido. A gente precisa ter consciência, o contexto importa e a gente precisa saber peneirar essas coisas e olhar, até como líder, às vezes acontece uma piada dentro do time e fala assim, cara, isso aqui é um assunto sério que eu preciso endereçar. E depois você putz, a gente está fazendo piada com X assunto aqui, mas queria falar, cara, como é que isso importa, como é que isso reverbera para poder avançar naquilo? Isso é uma postura importante. Né? Boa. Não sei, né? Eu acho que o humor ele é potente e forte quando ele acende as pessoas. E ele é fraco e medíocre quando ele diminui as pessoas. E eu tava... Cara, eu tive uma situação agora na semana passada que eu tava em Londres, né? Que eu fui fazer aquele negócio lá do meu doutorado. E eu fiquei encantado com a cultura de Londres, que eu já tinha ido lá, mas eu não com essa idade, enfim... E a cultura que eles têm de pubs, né? Que você vai nos pubs e aí, cara, via de regra tem um palco, um microfone, as pessoas realmente cantam lá. De jovem a velho. É muita diversidade, assim, nesse sentido. Pelo menos foi o que eu vivi. E aí, cara, teve uma situação muito legal que tinha... Cara, era assim, era uma sexta-feira, 1h, tinha uma família, 2 casais, né? Dois pais, 2 mães e uns 4 filhos, 2 de cada lado. E aí, a mãe, que tava bebaça já de ter tomado uns 12 pints, ficava enchendo o saco do filho mais novo. Filho, sobe no palco, canta lá, não sei o que tal. E o filho super tímido. E aí, começou um negócio super leve, bem-humorado, de incentivar o menino a subir no palco. E aí ele tomou coragem, subiu no palco, cantou The Killers, foi uma bosta. Mas, cara, o ponto é, todo mundo batendo palma e não estavam sacaneando ele, estavam elevando ele. E aí o meu amigo que estava lá comigo, ele falou o seguinte, você tá vendo isso que está acontecendo aqui? Esse é o senso de comunidade que tem aqui em Londres e que a gente não vê no Brasil. O que esse menino está construindo agora, que a mãe que incentivou ele a subir no palco e que todo mundo no pub fez, batendo palma, incentivando o moleque, que por mais bosta que tenha sido a cantoria dele, ele ganhou uma habilidade. Resiliência, parceria, um tapinha nas costas. Então, esse menino com, sei lá, ele tinha uns 15 anos, vou chutar, quando ele for fazer uma apresentação em público, corporativa, acadêmica, que seja, ele vai lembrar dessa experiência super leve, super bem-humorada e vai ter uma ferramenta emocional maior. Mas o intuito do grupo é elevar. Aqui ia subir, ia começar a dar risada. Não, então, mas esse é o ponto. Descer, ia... Não, de novo, o humor, ele é potente e forte quando ele eleva. O humor, ele é fraco e medíocre quando ele reduz. E acho que isso, cara, eu tava até pensando nas minhas situações em empresa, cara, quando você vai ter, sei lá, uma pessoa mais júnior, que você percebe que essa pessoa tá nervosa, cara, e é dura, a gente sabe que é, e vai apresentar, vai ser exposta, cara... Eleva a pessoa. Eleva a pessoa. Sim. Ajuda a reduzir a tensão daquele ambiente. Usa humor, usa a leveza. Faz você propositadamente alguma merda. Eu lembro que eu tive uma chefe, cara. Hoje ela é uma pessoa incrível. Ela tá na Natura. Não era, hoje é. Bom ponto. Fabiola, você é incrível, até você é incrível. E eu lembro que ela falou assim, André, quando acontecer essas situações, você lembra de uma propaganda que a pessoa não conseguia abrir um pote de maionese, e aí a esposa ia lá, abria escondido e dava pro marido abrir, e ele conseguia abrir? Ela falou assim,
Faz isso com as pessoas. Abre pó de maionese, mas não fala que você abriu e deixa a pessoa brilhar, cara. Puta lição pra mim. Legal. Então, acho que vamos usar o humor e a leveza pra acender pessoas. Boa. Pra gente terminar, eu vou acrescentar aí, acho que uma coisa que estava na tua fala, Pedro, é que a gente pode usar muito dentro das organizações o humor como um ato de escuta. Quando a gente está conectado às redes de piadinhas, de memes, tem muita coisa divertida, mas tem muita coisa que é informação. Como fui RH, esse é um meme que pode ser feito, certo? Uma camiseta I Love RH. Deixa aí como dica para os meus colegas. Paulo. Não perde essa, hein, Paulo? Não perde essa deixa, cara. Acho que uma outra coisa que é bacana de dizer, se você é uma pessoa que gosta de deixar o ambiente mais leve, mais divertido, brinque com você, não brinque com o outro. Na dúvida, você não sabe se a pessoa vai gostar, se você não tem intimidade. Bom ponto. Quando a gente fala dessa brincadeira, acho que é uma boa estratégia, né? Você trazer isso pra você. E se errar, assuma. Porque às vezes a gente erra mesmo, erra na mão. Total. Você vê, se você estiver prestando atenção no outro, você fez uma brincadeira, você viu que não caiu bem, chama de canto, fala, putz, me passei ali, me desculpa. O melhor do que isso, super nobre. Assume em público. Assume em público, sim, assume em público, mas depois reforça, enfim, não deixa aquilo quicando não, porque é pra ser uma coisa boa pra todo mundo, a gente quer continuar fazendo meme, a gente quer continuar dando risada no serviço. A gente nem entrou aqui numa pauta que provavelmente, se você é audiência de marketing, quer falar sobre as marcas engraçadinhas. Eu me preparei pra falar da Anitta, do Nupago, do Nubank, do Mercado Pago, do Burger King, do McDonald's. Mas são estratégias, são marcas que usam o humor como ferramenta. Eu li uma pesquisa dessas mesmas professoras dizendo que anúncios... Eu tô louco eu vou te cobrar muito legal, isso. Não, a fonte, eu quero saber quem são essas professoras. 10 minutinhos do TED. Elas disseram que um anúncio que contém uma frase engraçadinha converte em 20% mais. Olha que legal. Se a marca permitir, né? Se você tem um território de marca que permite fazer gracinha, tipo Duolingo, tipo outras marcas, legal. Se não, vai ficar totalmente descolado. Mas marqueteiros, a gente não conseguiu aqui abrigar. Quem sabe um próximo? Quem sabe o próximo a gente fala dos mentirosos? Pronto, olha essa coisa boa. Total. Dos storytellers, dos diletos da vida. Enfim, né? Tem muita coisa boa pra falar. Não é bacana? Para a gente encerrar, como é que as pessoas podem ajudar essa informação, essa comunicação chegar mais longe? Eleve este grupo, assim como você vai fazer na sua empresa com seus colegas e as suas colegas de trabalho, eleve esse grupo, dando a sua moedinha digital pra gente, que é um like, compartilhando esse conteúdo com alguém que você acha que precisa e montando o seu meme e postando em entrelinhas, marcando entrelinhas, underline SA. Por episódio a gente tá tendo em torno de 300 mil views, né? Mais ou menos 1 milhão a gente bateu, né? Mentira, não. A gente não chegou lá ainda. Mitomania. A gente não chegou lá ainda. Mas a nossa ascendente é constante. A nossa ascendente tá super legal. Mas, gente, nos ajudem, por favor, a avaliar o episódio, ou entrelinhas, o podcast no Spotify. A gente só tem, 30 pessoas que fizeram isso. A gente quer ter 200 mil pessoas que nos avaliem bem, para a gente circular cada vez mais e levar essa mensagem leve, bem-humorada. Até porque, né, esse foi um pré-requisito do Entrelinhas, lembra? Falar de assuntos sérios, mediando todos os pontos de vista de maneira leve, tranquila. E vou dizer uma coisa importante do que você falou, André. Nós não estamos aqui querendo chegar em milhões de visualizações, mas chegar nas pessoas certas. E a gente já tem alguns elementos importantíssimos que são o que nos dão, obviamente, ancoram que a gente está indo para o caminho correto, que é perceber ou receber mensagens das pessoas falando, putz, na minha empresa, no departamento, a gente começou a falar sobre isso, o determinado episódio foi debatido. Empresa bacana, né? Grande. Bem legal, E isso é o que importa pra gente. Então, de novo, se você acha que isso é importante, compartilha com um colega que você tem proximidade, com uma colega que você gosta. Quem sabe isso não vira um movimento e consegue ajudar a destravar os entraves que você tem dentro do seu dia a dia. Entrelinhas, underline, E SA. produzam memes de nós. Memes. Por favor. Publi feita, gente. É isso. A gente vê você no próximo episódio. Valeu! Tchau, tchau.